Bom dia, pilateiros! Sim, essa hora da manhã vamos fazer uma live importante agora que vai falar justamente sobre isso. Se chama Pilates Agora. O seguinte, pessoal, olha só. Eu estou montando agora uma metodologia. Eu quero trazer essa metodologia para vocês. E por que a gente vai fazer essa hora? Bom dia, bom dia! Vamos a uma live a essa hora da manhã para você tomar um café comigo. Ai, meu Deus. Conexão, tá, gente? Deixa eu só trocar a conexão aqui. Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. A conexão que estava ruim. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Sei que essa hora é uma hora muito doida, mas a minha ideia é a gente conseguir fazer lives diárias. Por que eu tô querendo fazer isso? Porque é o seguinte, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou professora de Pilates há quase 20 anos. Sou professora de Pilates há quase 20 anos. O que acontece? Eu percebo muitas pessoas que começam a trabalhar com Pilates e começam a se desplugar totalmente da metodologia. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas começam a ficar um pouco perdidas. O que eu vou fazer para poder gerar resultado com o meu aluno? O que eu vou fazer para poder trazer algo realmente que faça sentido para esse aluno? E aí a pessoa começa a buscar coisas além do método e começa a se bagunçar na metodologia Pilates. O que isso começa a acontecer? Por que é ruim isso acontecer? Porque o Pilates é uma metodologia específica, certo? E aí, nessa metodologia, o que a gente precisa? Precisa de estar dentro do que o método propõe. E aí, se você não está dentro do que o método propõe, você está fadado a não dar aula nem de Pilates, a não fazer fisioterapia, a não trabalhar com musculação, você não trabalha com nada. Você faz um monte de exercício legal, mas cadê que isso vai gerar alguma informação, algum resultado interessante para o seu aluno? E aí eu quero trazer para vocês coisas palpáveis, coisas práticas, situações práticas que você, a partir de hoje, já pode fazer no seu dia a dia. Então, eu vou fazer esse horário, essas lives serão diárias, para poder fazer com que você ganhe algum benefício com elas. A partir do momento que você assiste as minhas lives, se você já levar alguma coisa, alguma sacada, alguma situação para o seu dia a dia, cara, já vai ter valido muito a pena. Então, convido você a tomar um café comigo, assistindo essa live. Sendo a hora que você acordou, sendo você indo para o seu trabalho, vem comigo que vai fazer sentido, tá? A metodologia que eu desenvolvi, ela traz para você 5 pilares para sua aula, para montagem de aula, tá? Antes de eu falar desses 5 pilares, eu quero fazer com você algumas reflexões, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. E aí você se conecta comigo aqui. Olha só. Para sua aula de Pilates, tá? Você se planeja antes? Primeiro. Segunda pergunta que eu quero te perguntar. Você gasta muito tempo do seu dia planejando essa aula? Você consegue cumprir o que você planejou? Ou você sente que você gastou muito tempo fazendo uma coisa que ali na hora não deu certo? Se isso acontece com você, eu te convido a testar hoje pelo menos uma aula com essa metodologia que eu vou te propor, tá bom? A metodologia agora, ela é um acróstico das 5 partes que a sua aula de Pilates tem que ter. E aí eu fiz esse acróstico para ficar fácil de você lembrar, tá? O que vai acontecer? Como que você vai utilizar essa metodologia? Como que você vai colocar em prática? O A do agora, ele é a avaliação inicial.
O que é essa avaliação inicial? Avaliação inicial é o primeiro momento que o aluno chega. E aí eu sugiro que você faça alguma coisa nesse momento que o aluno chegue, tá? Lá no estúdio, o que eu já faço há anos, é trabalhar com a face plantar. Então, o que você vai fazer assim que o aluno chegar? Você vai receber esse aluno, ou esses 3 alunos que vão chegar na sua aula, e você vai passar essa bolinha no pé. Passa a bolinha no pé, beleza? Durante esse momento da bolinha no pé, o que você vai fazer? Você vai perguntar para ele como ele está. Ah, Ju, claro, mas isso eu já faço. Tá, você já faz. Mas o que eu vou te falar aqui agora? Que esse primeiro momento vai ser chave para sua aula inteira. Até que ponto você escuta esse aluno de verdade, tá? Então, o que eu quero te propor agora é que essa avaliação inicial, ela vai ser uma escuta desse aluno, tá? Então, ele vai te falar assim, nossa, hoje eu dormi meio mal. Cara, isso é uma coisa que você tem que colocar. Você tem que escutar. Isso tem que fazer parte da sua aula. Ah, Ju, não. Ontem eu tive um torcicolo, tá doendo um pouquinho ainda. Cara, isso também é uma dica para você. Então, assim, pega aquilo que o aluno vai falar para você, que ele vai te contar, não, eu fiquei super bem. Opa, bacana. A aula de ontem, a última aula que ele fez foi bacana. O que eu fiz nessa aula para ele falar que melhorou? Ah, nossa, a minha dor melhorou bastante. Então, beleza. O que aconteceu anteriormente para essa dor melhorar? Tá vendo? Essa aula, essa avaliação inicial, ela é primordial para a aula, tá? Então, esse é o primeiro ponto que você vai fazer. A escuta dessa avaliação inicial. Hoje eu vou falar para você todo o acróstico e ao longo das próximas lives, que a gente vai ter diariamente, de 6 às 6:30 da manhã, você vai poder aprender mais e colocar mais isso no seu dia a dia, tá bom? E aí, beleza, você escutou. O que eu sugiro? Que você anote. Esse primeiro momento é um momento de conversa, um momento um pouquinho descontraído, que isso não gaste mais de 7 minutos. Não pode gastar mais de 7 minutos da sua aula, tá? E aí, beleza. O que vai acontecer depois disso? Depois da avaliação inicial, depois de você escutar o seu aluno, ter essa escutativa, anotar, você vai para o G. O que é o G, pessoal? O G é o gatilho. E o que eu chamo de gatilho? E que é uma coisa que vai fazer muito sentido para a organização, assim como a avaliação inicial. Então, esses primeiros momentos é para você processar o que você vai fazer com esse aluno, tá? O gatilho é o que fez com que esse aluno te desse essa resposta. E o que eu vou fazer na minha aula para ele mudar essa resposta ou melhorar essa resposta. Porque o método agora é um método que vai trazer para você resultado, tá? Então, eu preciso que esse aluno saia diferente, melhor do que ele entrou. Se esse aluno tem dor, que é o exemplo que eu vou dar a partir de agora, eu preciso que ele saia da aula com a dor melhor, tá? Se eu já tenho uma melhora, se o aluno já vem para mim legal, assim, bacana, eu preciso que ele saia ainda melhor. Eu preciso gerar um efeito uau, gente. Toda aula ela tem que ter um efeito. Que aula boa. Nossa, a aula foi maravilhosa. Para ele ter o gatilho da volta, né? Então, o que eu vou fazer para poder melhorar? Então, esse gatilho, ele vai ter a ver com a minha escolha da aula. O que eu vou fazer na minha aula para que ele esteja feliz ali, para que ele tenha um resultado bacana. Então, esse G, ele vai depender da avaliação inicial. Nossa, estou com dor na cervical. É a primeira resposta. Qual a atitude que eu vou ter? Qual o gatilho que eu vou ter para melhorar essa dor cervical que esse aluno vai me gerar? Se vier algum aluno para você hoje com dor cervical, você vai lembrar de mim, certo?
E se você fizer, eu quero que você me fale se você fez. Se deu certo ou se não deu certo, tá? Então, gatilho é... Tá, beleza. Então, isso tem que ser o meu enredo. Minha aula tem que estar gerando em torno desse enredo, que é esse gatilho, que é essa dor cervical, essa dor nos ombros, que seja, tá? Então, beleza, o G é o gatilho. O O do agora é a organização que eu terei a partir desse gatilho. E esse O, galera, ela vai depender do seu dia a dia. Ela vai depender dos seus estudos prévios. Se você é professor de educação física, esse O da organização, ela vai ter um sentido. Você vai levar isso mais para a proposta, para o programa que você vai fazer com esse aluno. Se você é fisioterapeuta, vai ter a ver com o tratamento que você vai fazer, tá? Então, esse O é a organização. O que acontece? Esse aluno me deu uma resposta para a pergunta que eu dei. Ele me deu um gatilho, estou com dor. Desse gatilho, eu vou ter uma organização. E a organização no Pilates, queridos, ela não é simplesmente vou alongar esse ombro. Aí é que tá. Não é simplesmente vou fazer uma massagem nesses ombros para os meus ombros liberarem. Não é isso. A organização do Pilates, ela vai ter a ver com a cadeia muscular. Ou com as cadeias, ou com a estrutura do encadeamento muscular que você vai usar com esse aluno, tá? Então, eu gosto de trabalhar muito com os alunos que a gente faz o curso com a linha de fáscia, tá? Então, vou usar com vocês aqui nas lives os termos que têm a ver com trilhos anatômicos, tá? Linha superficial posterior, linha superficial anterior, linha cruzada, linha fáscia profunda, tá? Porque eu acho que essa comunicação fica mais fácil e ter acesso ao livro Trilhos Anatômicos é muito mais fácil, tá? Que é um estudo complementar das lives que eu sugiro para você, seja os trilhos anatômicos, tá bom? Então vamos lá. Segundo isso, eu tenho trilhos anatômicos então em mãos e aí eu tenho uma dor aqui nos meus ombros. Os ombros, eles fazem parte da linha superficial posterior, por exemplo, tá? Então, eu vou desenvolver estratégias, isso tudo eu tô no O do método agora, onde eu vou trabalhar essa linha superficial posterior de uma forma aonde eu libere este ombro. Lembrando que a linha superficial posterior, ela tem uma comunicação também com a linha superficial anterior. E a partir dessa comunicação, eu vou ter um crescimento axial melhor, uma liberação do meu crescimento axial. Então, O do método agora é essa organização que você vai fazer. E essa organização, na hora da aula, ela é rápida, né? Então, você vai lá buscar no seu raciocínio o que você vai fazer para melhorar essa dor desse aluno. Lembrando que no Pilates, você não vai pensar nisso só alongando ou só massageando. Isso vai ter que fazer parte da sua estrutura da aula, tá? Então tá, vamos recapitular até agora. O método agora, eu faço a avaliação inicial, eu faço essa escuta ativa desse aluno. Esse aluno me deu uma resposta, estou com dor nos ombros, tá? Dessa dor nos ombros, eu vou ter um gatilho. Gatilho, o que é? É o ponto, é a seta que eu vou ter para minha aula. Beleza, eu preciso de, durante essa aula, lembrar que esse aluno está com dor nos ombros ou desenvolver a aula para que ele tenha melhora do dor nos ombros. Esse é o G. O O do método agora é a orientação. O que eu vou escolher, tá? Para que esse aluno, ele tenha uma melhora. Necessariamente, ele tem que ter uma evolução. Necessariamente, esse aluno, ele precisa de melhorar. Ou de estar melhor ainda do que estava, tá? Ele tem que ter uma evolução. E essa orientação, ela vai ser a sua jornada na aula. Então, o que o método agora, ele é interessante? Porque eu vou te tirar da prisão que você às vezes está
em ficar buscando movimentos, buscando estratégias, buscando exercícios diariamente diferentes, que é uma estratégia cansativa. Cansa, cara. Você todos os dias buscar coisas novas. Não, às vezes o que está faltando para você é ter um olhar, virar esse olhar para o método e entender um pouco mais esse método, que é o Pilates. Esse método riquíssimo que está na sua mão. Então, eu estou trazendo para você, eu estou esmiuçando coisas que já são no método, mas que podem ter uma didática mais interessante para você no seu dia a dia, tá bom? Então, beleza, Ju, já entendi que eu preciso de trabalhar essas cadeias. Cadeia anterior, cadeia posterior e estruturar o meu crescimento axial. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas lives, tá bom? Então, durante a minha aula, eu vou buscar estratégias, tá? Para quê? Para eu poder reorganizar a minha cintura escapular. Essas estratégias vão estar nos princípios do método, vão estar nas linhas que eu vou escolher. Então, a escolha dos meus movimentos vão começar a fazer um sentido de raciocínio para você, tá? Isso tudo tem a ver com o O do método agora. Então, eu busquei essa estrutura, eu busquei o que está por trás dessa dor nos ombros, e aí eu vou ter a reorganização. Então, a aula, os movimentos da aula, eles vão acontecer depois que eu já fiz esses 3 pilares iniciais, que são a avaliação inicial, que é uma escuta ativa do meu aluno, o G, que é o gatilho, é o que vai me fazer orientar essa aula. O O é a orientação, é o que eu vou fazer de escolha, principalmente nas cadeias musculares, para que essa aula aconteça. E aí eu vou entrar na reorganização. A reorganização é a aula em si. São os elementos, os exercícios, as sequências que eu vou usar para poder gerar esse resultado, tá? Você percebe que se eu tenho esses 3 pilares anteriores, tá? Que é o A, o G e o O, para eu poder entrar no R, que é a reorganização, eu já faço isso num sentido muito mais interessante. Eu vou deixar de ter que ficar. Meu Deus, mas e agora? Meu Deus, mas e agora? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou usar qual sequência? Ah, meu Deus, mas eu vou fazer um alongamento agora? Eu vou fazer um trabalho de força? A gente fica com muito mais seta, a gente seta muito mais a nossa aula e fica muito mais fácil, meninos. O método agora sugere que você estude muito mais o precursor do exercício e além do exercício. Eu não quero que você deixe de trabalhar o exercício, tá? Até porque o exercício para o professor de Pilates, ele vai existir para que você tenha... Ele vai existir para que você tenha formas. E vai existir, sabe como? Com prática. Você, professor de Pilates, tem que fazer prática. E é claro que durante as nossas lives diárias eu vou trazer práticas para você. Mas eu quero que você saia desse processo de ter que dar exercícios novos e buscar exercícios novos todos os dias para entrar num processo muito mais de raciocínio. Eu chamo de movimento inteligente. O que eu vou fazer para chegar naquele fim? Então, voltando ao exemplo que eu dou, e aí se você tiver como anotar, se você quiser anotar, eu vou te dar umas linhas de exercícios que você vai fazer a partir de agora, para poder ter mais resultado através dessa estratégia, através desse método que eu criei, para que as suas aulas fiquem muito mais fáceis e muito mais didáticas, muito mais simples, tá bom? E que construam um raciocínio muito mais poderoso, tá? É uma didática que eu tô, gente. Esses efeitos são maravilhosos, né? Vamos voltar ao efeito. Eu nem sabia que tinha. Tá bom, faz parte. Então, eu tô lá, tô no meu R, que é a reorganização. Então, eu já percebi que eu tenho que trabalhar esses 3 pilares, tá? Linha superficial posterior, linha superficial anterior, crescimento axial.
Vou fazer isso através dos princípios do Pilates. Então, como que eu vou fazer, Taj? Mas como que eu vou fazer pra melhorar meu ombro da minha aluna, cara? Tá bom? Como que eu vou fazer? Prática, tá? Vou trazer um plano prático para você. Você pode começar essa aula com uma mobilização de coluna, tá? E aí, sendo que essa está anterior, que tal começar essa mobilização de coluna de cima para baixo? Por exemplo, um mergulho no wall, um gato na chair. Por quê? Porque fazendo esse movimento de mergulho, esse movimento de mobilização de coluna, eu estou trabalhando anterior e posterior de uma forma reorganizacional e estou trabalhando com a minha coluna. Reorganizando esses 3 pilares, com certeza, já vou ter um alívio, tá bom? Dali, eu posso continuar com um trabalho em pé de fortalecimento. Por exemplo, membros inferiores em pé na chair. Porque eu já vou dar essa proposta de crescimento axial sempre com ativação de powerhouse, com realinhamento de cintura pélvica, que é o pilar da pelve neutra, tá? Isso precisa de existir. O princípio de reorganizar meu anterior e posterior, então eu não vou deixar, por exemplo, meu aluno se projetar para frente, em momento algum. Eu vou deixar meu aluno se projetar para trás. Eu preciso que ele entenda que eu estou reorganizando as minhas cinturas anterior e posterior, tá? Isso tudo veio a partir da escutativa lá na frente, tá bem? E aí eu vou desenvolvendo uma aula, por exemplo, de membros superiores, deitado no rolo, que eu vou reorganizar essa linha superficial posterior, relaxando, que eu preciso de fazer isso, que ela tá tensa, com fortalecimento de cadeia de linha superficial anterior, tá? Faço todo um trabalho tendo isso em mente. Isso vai te ajudar muito, profissional de Pilates. Muito. Você vai ter um raciocínio clínico muito mais embasado, tá? E aí você faz a sua aula dentro desse raciocínio, dentro dessa metodologia, dentro dessa reorganização, tá? E aí é importantíssimo que a gente chegue no A final, que é o A do agora, tá? Desse acróstico que eu trouxe para vocês. Esse A do agora, ele vai pedir para que seu aluno, ele te dê uma resposta. Eu preciso dessa avaliação final. Como você está? Gente, muitas das vezes você não faz essa pergunta para esse aluno. Ele precisa de te responder. Ainda estou com dor, estou melhor, tá? E aí, a avaliação final, ela sempre vai ter algo que vai me trazer esse aluno para a próxima aula. Então, a avaliação final, ela é um gancho para que ele volte para essa aula, tá? Aqui em casa, os meninos têm os brinquedinhos, são os trenzinhos, né? É tipo um Lego que a gente monta, e que eles montam, e aí assim, esse leguinho tem um gancho, uma rodinha assim, tá? No Lego. No outro Lego ele tem um outro ganchinho aqui, e um faz trenzinho com o outro. Eu quero que você faça esse ganchinho para que necessariamente esse aluno tenha que vir para a próxima aula, ele encaixe nesse Lego, para que você faça essa organização, essa continuação com o aluno. O aluno tem que ter noção que ele precisa de voltar, faça chuva, faça sol, geada, calor, secura, ele tem que ter vontade e ele tem que entender que ele precisa de voltar. Então, esse A da avaliação final, ela é o gancho para a próxima aula. O que você pode fazer? O aluno falou assim, nossa, estou muito melhor, mas ainda estou com dor. Você vai passar um para casa para esse aluno. Então, fulano, você vai fazer esse movimento aqui. Aí sim pode entrar o alongamento. Aí sim entra a automassagem. Você vai passar um para casa para esse aluno, para ele ter vontade de voltar nessa aula e te dar a resposta, tá? Então tem que lembrar que todo o processo da metodologia agora, ele vai te trazer, evolução desse aluno, tem que ter evolução na aula,
tá? Ele vai te trazer um gancho para esse aluno voltar. E ele vai te trazer esse encantamento desse aluno, que ele necessariamente ele vai ter que ter evolução. Então, o método agora, ele tem início, meio e não tem fim, tá? O método agora, ele é importantíssimo para que você tenha sempre esse aluno fidelizado, esse aluno encantado com você, esse aluno fiel à sua aula e fiel ao que você tem para propor para ele. Você entende que é muito além dos movimentos? Eu vou trazer para você aqui, diariamente, de 6 às 6h30, estratégias dentro dessa metodologia agora, para que você encante, para que você fidelize e para que você tenha aulas fantásticas e alunos que vão querer cada vez mais de você. Então, eu sugiro que você, todo dia, antes de você ir para o seu trabalho, ao ir para o seu trabalho, ao estar no seu dia, você esteja comigo aqui, tomando esse café da manhã comigo e estruturando cada dia mais o método agora. Então, vou recapitular. Tenho aqui agora mais 4 minutinhos finais com você. Vou recapitular o método agora, o que é. O agora é um acróstico, tá? De todos os 5 elementos que você tem que ter na sua aula, todas as aulas, tá? Todos os dias. O A do agora é a avaliação inicial, tá? Então, nessa avaliação inicial, você tem que ter uma escuta ativa do seu aluno. O G é o gatilho que você vai ter. A partir dessa escuta, o que você vai fazer para que seu aluno tenha uma melhora, tá? Então, tá com dor. O que eu vou fazer? Esse é o gatilho. É a seta que você vai ter na aula. Setor, você vai reorganizar. Você vai ter o O, que é a orientação. Essa orientação, ela vai dizer em que cadeias você vai trabalhar, de que jeito você vai trabalhar. Você vai trabalhar mais em face muscular, mais em cadeia muscular, como que você vai reorganizar esse aluno, tá? Então, O é a orientação. O R é a reorganização mesmo, são os exercícios em si. Então, como você vai fazer para desenvolver esse gatilho, essa orientação que você já estruturou? Então, vai ser a reorganização corporal. Quais os exercícios, as sequências, de que forma você vai fazer para que esse aluno ele tenha sucesso. E o A é a avaliação inicial, que também é uma escuta que você vai ter desse aluno. E a partir dessa escuta, você vai gerar valor. Você vai gerar para casa, você vai perceber se de 0 a 10, qual a melhora que ele teve da dor. Se ele já chegou bem, se ele está bem, como que ele vai fazer para poder querer voltar. Então, você vai dar um desafio para ele, por exemplo, no final. Você tem que ter sempre um gatilho, um gancho, para ele querer voltar na sua aula, tá? Eu tenho certeza, meus queridos pilateiros, que se você desenvolver esse método, todas as aulas, com todos os seus alunos, eu vou te falar passo a passo como que você vai fazer isso. É impossível você não ter alunos realmente encantados com você. Não é nada além do que você já conhece, tá? Mas é uma metodologia que é para você ter uma organização melhor e não ficar tendo que ficar dando tiro, tipo, ai meu Deus, e agora? E agora o que eu vou fazer? E agora não, você vai ter toda uma orientação para isso acontecer. Beleza? Que você tenha um ótimo dia. Depois você me conta se teve uma sacada aí bacana. E eu espero te ver em breve, até amanhã, às 6 horas da manhã. Um beijo e até mais.